Queridos irmãos, graça e paz seja com cada um de nós nessa noite. Eu quero falar um pouco para os amados irmãos sobre a palavra de Deus, e se encontra em Efésios, capítulo de número 2, versículos de 11 até o 22 da Santa Palavra do Senhor. Nós estaremos meditando nesse texto que é maravilhoso da Santa Palavra de Deus. Efésios, capítulo 2, versos de 11 até o 22, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, lembrai-vos de que, outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis, sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Esta é a palavra do Senhor. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja de Éfeso. O pastor dessa igreja era Timóteo. Paulo, portanto, escreve duas cartas a Timóteo. Uma para instruir Timóteo como ele deveria se comportar diante de alguns dilemas, de algumas situações que exatamente nós conhecemos como 1 Timóteo, mas os historiadores como João Calvino vai dizer que essa carta, 1 Timóteo, não foi escrita com um objetivo particular, mas foi com um objetivo público, amplo, porque existiam pessoas que estavam na igreja se opondo a Timóteo, se opondo ao ministério de Timóteo, e Paulo, portanto, vai, usando sua autoridade apostólica, repreender essas pessoas. Portanto, a primeira carta de Timóteo, mesmo sendo escrita para Timóteo, não é uma carta particular, restrita, mas é uma carta pública, principalmente para aqueles que eram rebeldes e que estavam ali se opondo ao ministério de Timóteo. Também temos a segunda carta de Paulo a Timóteo, que ele já escreve já quando ele já estava prestes a ser executado, a ser degolado, a derramar a sua vida, como ele diz, como libação. Então, nós temos duas cartas para Timóteo, que era o responsável pela igreja em Éfeso. E Paulo, portanto, escreve essa carta à igreja de Éfeso, ensinando verdades morais, ensinando verdades que aqueles irmãos deveriam conhecer, mostrando nessa carta que aqueles irmãos que antes viviam no paganismo, viviam na idolatria, eles foram escolhidos por Deus desde a fundação do mundo para servirem a Deus, para adorarem o verdadeiro Deus, para consagrarem e dedicarem a vida ao Senhor. No capítulo de número 2, esse texto, esse capítulo é dividido em duas partes.
A primeira parte fala exatamente dos versos de 1 até o 10, Paulo mostrando como era a situação daqueles irmãos antes deles se encontrarem com Cristo, e depois, quando eles se encontraram com o Senhor Jesus, como eles estavam. Paulo mostra, portanto, o antes e o depois, nos versos de 1 até o 10. Nos versículos de 11 até o 22, que nós acabamos de ler, é interessante porque Paulo agora vai tratar com duas frentes. Paulo vai tratar com os judeus e com os gentios. Aquela igreja era composta de judeus e gentios, embora que na sua maioria eram gentios, mas aquela igreja também tinha judeus ali. Por isso que um historiador muito bom e famoso, John Stott, ele vai dizer que esse trecho que nós acabamos de ler, os versos de 11 até o 22, falam da nova sociedade criada por Deus. Deus cria uma nova sociedade composta de crentes, lavados, remidos, transformados pelo poder da palavra do Senhor. E isso é interessante porque Paulo, portanto, vai mostrar para aqueles gentios, Paulo está falando com os gentios, embora aqui no texto ele também cite judeus, mas ele está falando para os gentios, mostrando, em outras palavras, qual era a situação daqueles gentios antes de eles conhecerem a Jesus. Veja aí o verso de número 12. Efésios capítulo 2, verso 12, diz assim: naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Veja como era a situação daqueles irmãos. Antes de eles se encontrarem com Cristo, eles estavam separados da comunidade, eles estavam sem Deus, eles eram estranhos à aliança das promessas, eles não conheciam as alianças, eram pagãos, e eles, portanto, estavam sem Deus no mundo. O interessante, é exatamente, que me chama a atenção, é essa última frase do apóstolo Paulo, quando ele diz que eles estavam sem Deus no mundo. Quando nós olhamos para o texto grego, essa palavra sem Deus, lá no texto grego, significa ateus. Agora, o que me faz pensar é que aqueles irmãos, mesmo eles antes de se encontrarem com Cristo, eles eram ateus. Como? Que eles adoravam a Diana, a deusa dos Éfesos, conhecida também como Artemis, cujo templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Eles tinham uma vida devotada a Diana. Como Paulo, portanto, usa essa palavra ateu para um grupo de pessoas que, na verdade, eram religiosas? O que Paulo quer dizer com isso? Primeiro, nós aprendemos que o ateu não é aquele que diz que não existe divindade. O ateu é aquele que nega o verdadeiro Deus. Porque todo ateu, ele tem o seu Deus. Todo ateu, ele é religioso. Aqui, quando Paulo chama eles de ateu, Paulo está dizendo que eles não conheciam o verdadeiro Deus. Eles não conheciam o verdadeiro Criador. Eles tinham as suas divindades. Eles se curvavam a Diana. Eles faziam peregrinações a Diana. Depositavam dinheiro no templo de Diana. Tinham as suas artes mágicas. Como o próprio livro do Atos dos Apóstolos vai dizer, que muitos que se converteram queimaram seus livros de encantamento. Eles eram religiosos, só que eles não conheciam o verdadeiro Deus. E isso constitui uma pessoa que de fato é ateu. Paulo chama eles de ateu. Paulo diz: vocês eram ateus, porque vocês não tinham o conhecimento do verdadeiro Deus. Vocês tinham seus deuses, vocês conheciam seus deuses,
mas vocês não tinham o conhecimento do verdadeiro Deus. Vocês não adoravam o verdadeiro Deus. Vocês não se curvavam ao verdadeiro Deus. Por isso vocês eram ateus. Interessante que nos versos de 13 até o verso 17, em segundo lugar, nós vamos ver Paulo mostrando que Deus, através do Espírito Santo, fez eles serem unidos, criou uma unidade. O verso 17 diz assim: e vindo evangelizou a paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Quando Paulo usa esse termo dizendo que Jesus evangelizou paz aos que estavam longe, Paulo está dizendo que Jesus Cristo pregou para os gentios, aqueles que estavam longe, aqueles que estavam distantes, e pregou paz para os que estavam perto, os judeus que estavam mais perto, porque Cristo nasceu na Judéia, em Jerusalém. Então note que aqui o apóstolo Paulo está mostrando que Deus, através de Cristo, criou um único povo, derrubou a barreira que existia, a separação religiosa, a separação racial, a separação que existia entre aqueles povos. Deus derrubou e fez desses dois povos distintos um único povo, para se dedicar a Ele, para se curvar a Ele, para adorar a Ele, para glorificar o nome dEle. Aqui nós aprendemos sobre a questão da unidade. A igreja deve ser unida, porque existem várias pessoas dentro da igreja, cada um com um pensamento, cada um com um jeito, cada um com uma cultura, mas todos nós fomos unidos através da ação e do poder do Espírito Santo. Em terceiro lugar, o que Paulo fala é nos versos de 20 a 22, versos de 20 a 22, Paulo diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O que Paulo está mostrando agora é fazendo um contraste entre o templo de Diana, entre o templo de Jerusalém e o templo do Espírito, que eram as pessoas, os crentes, aqueles que foram lavados e alcançados pela graça de Deus. O que é que nós aprendemos aqui? Aprendemos que nós também éramos ateus. Tínhamos os nossos deuses, tínhamos as nossas crenças, as nossas convicções, embora que essas fossem contrárias à palavra de Deus. Éramos ateus porque não conhecíamos o Deus verdadeiro, mas nós fomos alcançados pela graça. Fomos trazidos para a igreja do Senhor para vivermos em unidade. Para vivermos em unidade. A igreja batista não é melhor do que a igreja presbiteriana. Os presbiterianos não são melhor do que nós, nem nós somos melhores do que outras denominações. Toda denominação cristã que confesse Jesus como Senhor da sua vida, independente da placa, independente do nome na placa, na fachada, nós devemos viver em unidade. Nós devemos viver servindo e adorando ao único Criador, Senhor e nosso Salvador. E em terceiro lugar, nós fomos constituídos santuários dedicados ao Senhor. Nós fomos constituídos
moradias do Espírito. O Espírito de Deus não está enclausurado no templo, nas quatro paredes. Mas o Espírito de Deus mora em nós. Está presente conosco. Mora em nossa vida. Jesus já disse isso quando ele, falando para os seus discípulos, disse que o Espírito Santo viria para estar para sempre convosco. O próprio Jesus, ele disse na comissão, no final do Evangelho de Mateus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E ele está em nós, através do seu Espírito. Portanto, o que nós devemos aprender? Nós devemos aprender que vivíamos sem Deus no mundo, perdidos. Vivíamos à deriva. Fomos alcançados, trazidos para a igreja para vivermos em unidade. A unidade, ela é proporcionada pelo Espírito de Deus. Efésios, no capítulo 4, vai dizer que nós devemos viver, preservar, capítulo 4, verso 3, nós devemos nos esforçar diligente por preservar a unidade do Espírito. É o Espírito Santo que produz a unidade na igreja. E nós devemos, queridos irmãos, termos a consciência de que o Espírito de Deus mora em nós. Somos casa espiritual. Ele não mora no templo, ele não está enclausurado nas quatro paredes, mas ele vive em nós. Ele está em nós, presente conosco, todos os dias, para onde quer que nós possamos ir. O Espírito de Deus está com cada um de nós. Você não está só. Nós não estamos sozinhos. Há uma companhia especial em nossa vida, que é o Espírito de Deus que habita em nós. Talvez você esteja assustado com essa pandemia. Talvez você esteja desesperançado, pensando quando tudo isso vai passar. Alguns países já estão voltando à normalidade. Aqui no Brasil parece que existe uma protelação por conta, uma procrastinação por conta de uma guerra política. Mas tudo isso vai passar. Mas o importante é saber que o Espírito Santo habita em nós e está conosco todos os dias, nos consolando, nos confortando, nos fortalecendo, como Jesus disse, ensinando aquilo, nos lembrando aquilo que Jesus ensinou. O Espírito Santo está ativo em nossas vidas para a glória do nome do Senhor. Portanto, nessa noite, que você possa crer que ainda que você esteja sozinho fisicamente, mas o Espírito está com você, o Espírito está conosco. E Ele é quem nos ajuda a vivermos para a glória do nosso Deus. Que esse texto, que essa palavra, essas três verdades possam ser aplicadas em nossa vida e que nós possamos viver crendo que a palavra de Deus nos ensina a verdade e que Deus é aquele que nunca nos deixa só. Que Deus nos abençoe. Abençoe a sua família, abençoe seus projetos, abençoe a sua vida para a glória do Senhor. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por sua palavra, pedindo que a mesma seja aplicada em nossas vidas, em nosso coração, no nosso ser, que possamos praticá-la para a glória do Senhor. Ó Deus querido, nós te agradecemos por esse momento em que refletimos na tua palavra, em que o teu nome em nós é glorificado, e essas três verdades que nós aprendemos aqui na tua palavra, ó Deus, seja aplicada em nossa vida. Ser com todos os teus servos que estão, ó Deus, assustados e desesperançados por conta dessa pandemia. Que o teu Espírito que habita nos teus servos, na tua igreja, nos traga o conforto, o consolo, a esperança, e que nos lembre as palavras do Senhor Jesus,
que Ele nos ensinou que nunca nos deixa só e que sempre está conosco todos os dias de nossa vida. Pai querido, nós te pedimos que o Senhor nos conceda uma noite em paz, um sono tranquilo, e que logo mais ao dia de amanhã, tudo o que viemos fazer seja feito para a honra e glória do teu santo e maravilhoso nome. Nós te oramos a Deus e desde já te agradecemos em nome do Senhor Jesus, aquele que vive, que reina e que é Senhor absoluto de nossas vidas, hoje e para todos sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão e consolação do doce Espírito seja sobre cada um de nós, seja sobre nossas famílias e seja sobre o teu povo espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Ide e divulgai o Evangelho ao mundo para que pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus. Deus te abençoe.